Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta. E por que não torcer pelo novo Brasil? É preciso ter muita coragem para torcer pelo Brasil, mesmo porque nós estamos vendo as pessoas sendo caladas. Mas as pessoas estão sendo caladas e outras estão sendo caladas por via do fracasso que encontrou em admirar certos comportamentos que não podem mais admirar ou mesmo tecer algum elogio, porque os classifica como pessoas sem conhecimentos ou pessoas ignorantes. Mas nós temos que nos refutar das questões que surgem nas internets, das agressões. Esse refutamento, ele só dá quando você tem o conhecimento. Quando você conhece, quando você tem a certeza, quando você tem a nobreza de saber com quem você está lidando. Aí, existe uma frase muito bonita que se chama da seguinte maneira: ou se fala, ou se pratica, ou se tem que se praticar dessa forma. As pérolas não são para os porcos. Essa é uma das palavras mais nobres que nós temos que aprender. Mas essas palavras, as pérolas não são para os porcos, é um sentido figurado dado sobre certas pessoas que elas não têm um entendimento comum, o raciocínio comum. Seu espaço de raciocínio é muito curto. A sua forma intelecto é muito curto. Tanto é que essas pessoas agridem. Elas, quando elas se veem em uma questão que elas não têm mais como, digamos, responder ou continuar o esclarecimento da sua posição, ela te agride. Isso é o limite, isso é o que podemos dizer que é o limite que não é dado a conhecer a própria pessoa que tem esse limite e ela nem percebe que foi furtada. Você deve ter ouvido muitas das vezes, ou mesmo você pode comentar, que estava em certo lugar e você nem percebeu quando alguém bateu sua carteira. Você não percebeu quando você foi roubada ou roubado. Você não percebeu que as pessoas entraram na loja e roubou um objeto que você nem viu, nem percebeu. Assim também é dado às pessoas que elas imitam os signos. Os signos imitados destrói completamente o seu intelecto, destrói completamente a sua forma de pensar. E quando eu falo de signo, poucas pessoas vão entender que eu estou falando de signo. Muitos vão entender que eu devo estar falando de signo do zodíaco. Isso não tem nada a ver. Mas quando você imita um signo baseado sobre um pilar de entendimento, a busca de destruir uma condição social, destruir uma condição família, uma condição de organização do trabalho, então você usa diversos signos. E esses signos que as pessoas usam muitas vezes, elas praticam de forma veemente. Tanto é que elas não entendem mais, mas se aquela pessoa falar, parece que instala algo dentro dela e ela só consegue falar aquilo que as pessoas ou aquela pessoa falou para ela. Ela perde a sua identidade. Mesmo que, digamos, o que é um signo? Nós estamos vendo hoje que no passado, muitos filósofos, por exemplo, Foucault, Kant, Marcuse e tantos outros, que surgiram e que estavam ali entre uma disputa sobre iluminismo, contra iluminismo, sobre a prática da razão. Muitos estavam em busca da razão, implantamento da razão. Jacques, Derrida, Bacon e tantos outros que estavam ali plantando essa forma de raciocínio que levou
a muitas pessoas a copiar dentro de um processo psicológico que buscaram esse apoio ou esse reforço em Freud, que as revoluções estavam muito fraquíssimas, as pessoas precisavam ter uma conscientização, mas não encontrou nesse movimento pessoas competentes, inteligentes, para que pudesse fazer com que essas pessoas viessem desenvolver o socialismo, e mesmo essa conscientização dessa massa, elas tinham que esperar no fracasso do capitalismo. Sobre essa ótica, nós estamos vivendo hoje. Como eu disse, as pessoas começam a copiar signos, começam a copiar objeto, sua finalidade, mas o uso para sua finalidade não tem. Por que não tem? Porque elas passaram a copiar alguns que estão simplesmente em conduzir essas massas dentro dos seus propósitos a uma revolução sanguinária. E basta que essas pessoas passem a acreditar que ali é o fundamento para que elas possam ter o que elas imaginam que poderiam ter se estivesse trabalhando, se estivesse produzindo, se ela estivesse fazendo algo de bom. E mesmo usando esse signo que destrói sua capacidade de raciocínio, destrói sua capacidade de pensar, elas acreditam que estão fazendo grandes evoluções, grandes movimentos. E suas vidas, elas passam a ser objetos, passam a ser uso constante de algo que elas mesmas não entendem por que estão fazendo. E você pode imaginar que quando você encontra os movimentos, esses movimentos de partidos de esquerdas, são pessoas com suas mentes destruídas, você vê que elas podem sair perguntando por que elas estão ali. Elas repetem algum refrão, repete alguma palavra, mas se você perguntar o motivo que ela está ali, ela simplesmente não vai entender. Ela simplesmente acha que está lutando por algo que ela não tem um fundamento. Isso, ela já está controlada. Nós encontramos esse tipo de mente destruída em todos os movimentos. Em todos os movimentos. E atribui esses movimentos fracassados de raciocínio, eles são atribuídos às outras pessoas. As pessoas que estão lutando por emprego, as pessoas que estão lutando por uma liberdade, as pessoas que estão lutando por uma vida melhor, por uma educação melhor, por uma segurança melhor, pessoas que buscam seus direitos individuais, pessoas que lutam pelos seus direitos de propriedade, direito de expressão, liberdade por falar, por pensar, direito de ter uma religião. Essas pessoas, para essas pessoas que se encontram nessas condições de copiar signos de pessoas que querem dominá-las, essas pessoas olham para essa outra classe e as enxergam como pessoas que podem destruir. Mas imagine só, como elas podem observar dentro da sua cabecinha que essas pessoas podem destruir porque alguém gritou fascista, autoritarista, criminoso, e vai encontrando adjetivo para essas pessoas. E essas pessoas começam também a repetir, porque elas encontram uma ameaça. Porque essa ameaça, ela vem de uma forma anestésica, que você não percebe que você está tentando impedir a sua própria salvação, sua própria existência.
E você começa a compreender que outra classe, essas pessoas que estão do outro lado, elas querem o seu mal. E é difícil você compreender isso. Por quê? Porque foi uma jornada de repetições de signos, de palavras, e são pessoas que você repete os signos, são pessoas sem qualificações. Elas não têm uma qualificação. Ela simplesmente surgiu em meio ao caos, buscando suas revoltas, e revoltas por não compreender, as condições em que se encontra, torna-se inveja. Inveja é aquilo que você não tem nem quer que os outros tenham. Então, o encalço dessas confusões que nós estamos vendo é justamente isso. Observe que o Lula, ele se hospeda, come, veste, mas ele não está tendo isso por via das suas condições intelectuais. Ele está tendo isso por via das suas condições de conduzir uma massa que o coloca sobre via de desvio e sobre o sustento do dinheiro. E as pessoas veem que ele está desfrutando aquilo que ele nunca poderia ter, porque muitos os quais estavam com eles hoje são pessoas insiders, são pessoas que foram tiradas do campo, foram tiradas de sua jornada, foram tiradas do seu entendimento que poderia somar, que poderia trazer. Ele simplesmente tornou-se o pilar. E um pilar de ignorância, porque nem a sua própria língua consegue produzir uma palavra que podemos compreender dentro do tempo que podemos adquirir que aquilo está certo ou errado. É simplesmente uma retórica arcaica de um socialismo brutal que não existe mais e que busca a vingança, destruição, usando os meios para impor a pessoas que estão do outro lado e que querem salvar também essa pessoa e que essa pessoa não entende por que está fazendo isso, mas ela compreende que tem que fazer pelas vias de que é uma inveja. Hoje eu tenho como, bebo, visto, viajo, mas aquelas pessoas não podem ter, porque ele não tem um entendimento lógico do dividir. Mas ele tem o entendimento lógico do mentir. Do mentir. Ele entende que mentindo, ele conseguiu o hábito de conseguir o que ele não poderia conseguir se tivesse adquirido o conhecimento. E nós não estamos assistindo isso. É isso que vai conduzir o Brasil à destruição. O que está conduzindo o Brasil à destruição é essa falta de entendimento. Não é nem a proposta do ditadura socialista, porque nem a ditadura proletariada poderia ser, porque essas pessoas elas foram reduzidas mentalmente. Essas condições que nós estamos assistindo é isso que vai nos conduzir à miséria. E olhe que tem pessoas que apostam por não saber dessas condições, apostam que podem comer tão bem quanto ele, e ele orgulha em saber que tem várias pessoas formadas de PhD, políticos, senadores, juristas, que estão comendo às custas dele. Só que às custas de uma condição que tem que sair da regra lógica do entendimento, tratando de governo e Constituição. Nós estamos permitindo isso. E essa lógica deu-se por via da ganância. Então nós temos os que saíram de forma obrigadas, foram destruídos, foram abatidos, são os insiders, e os outsides, que os que entraram estão atolados na lama, na mentira, na corrupção. São os que estão no centro dessas confusões que nós estamos vendo no Brasil. E com isso nós estamos vendo
o nosso Congresso Nacional. É muito sério o que está ocorrendo no Brasil. É muito sério, muito sério. É preciso nos reaver com entendimento e tirar essas pessoas das condições, dessas imitações, desses signos que faz com que se destrua a percepção e a memória. Você não sabe o motivo pelo qual você está num certo lugar, mas você tem que fazer aquilo, mas você não sabe por quê? Porque a sua consciência só entende que você tem que estar naquele local. Você não tem mais o inconsciente, onde tem uma cobrança. Não, você só tem o consciente, aquilo que você foi cauterizada. E você só raciocina o hoje. Não, é bandeira, bandido, fascista, sexista. Você só entende isso. Sua vida só está limitada a palavras que são imitadas pelos signos. Isso dá o nome de quê? Analfabeto funcional. E olha que nós temos, última pesquisa que foi pelo Estadão, 38 milhões de analfabetos funcional. O que é funcional? É aquilo que você lê, mas não entende. É aquilo que você está numa greve, você está no movimento, balançando bandeira, gritando, fascista, sexista, mas você não sabe por que você está ali. E nem adianta você comparar. Eu sou doutor, não, eu sou doutor, tenho diploma, não. É de igual valor. Você destrói sua reputação, seu caráter da mesma forma. Então, para reconstruir este Brasil, é necessário que venhamos educar a todos. E, incrível que pareça, muitos têm que voltar aos bancos de escola e saber onde parou e lembrar de onde caiu. E caiu no dia em que você se misturou com Lula, parte de esquerda, porque eles não raciocinam. Eles não raciocinam. Olha, não é nem relevante a gente citar pessoas que não terminou o primeiro grau. Não, isso não é relevante. A mente da pessoa não é relevante. Ela desenvolve por via do quadro em que ela entende. Ela domina, ela tem aquele entendimento, ela domina o quadro e tem responsabilidades para desenvolver. O homem, ele é aquilo que ele conhece. E o espaço que ele domina para representar diante das dificuldades e resolver os problemas. Se esse quadro de entendimento, de conhecimento for destruído, você não domina o espaço. Quem domina é a repetição de alguém que vai dizer para você o que você tem que fazer. Então o Brasil precisa sair disso. Mas para sair disso, nessas condições que nós estamos vendo, levam mais 50 anos. 50 anos para a gente refazer o que foi destruído nesse Brasil, pouco mais de 20 anos. E agora é que nós vamos ter que impedir que essas pessoas possam, sim, destruir o restante que vinha se construindo nesse Brasil. Vamos fazer um novo Brasil. Então, repito, seja bem-vindo ao novo Brasil. E começa com você. Até mais e um abraço.